Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Eu apanhei na escola de uma professora. Eu sofri pra caramba. Eu contei essa história 50 bilhões de vezes. Conta mas aqui pra gente. Eu detestava assistir aula, como todo bom TDAH. E assim como a Mirella fazia os bilhetinhos, eu contava piadas em sala de aula, porque era muito mais gratificante ver os coleguinhas rindo das besteiras que eu falava. E eu era uma criança de 6 anos, cara. Eu não tinha nem 7 completos. Teve um dia que a professora podia estar virada naquele dia, podia estar num dia ruim. A gente tinha voltado do intervalo, todo mundo conversando, né? A professora tinha acabado de acalmar a criançada, ó, vamos começar a aula, tal. E na hora que deu silêncio, ela falou alguma coisa que eu peguei o gancho na hora que ela virou pra trás pra começar a escrever. Eu peguei um gancho com o que ela falou e soltei uma piada que todo mundo começou a rir, desestabilizou a sala novamente. Aí ela olhou pra mim, esbugalou o olho e saiu porta fora. Aí ela saiu de sala, cara. Tipo assim, ela não falou nada, ela só saiu. Aí eu fiquei com medo. Corri pro banheiro, a sala tinha um banheirinho lá, e fechei a porta, me escondi do banheiro. Quando eu vejo, essa professora volta, ela era novinha, devia ter seus 25 no máximo, volta com uma professora bem mais velha, de uma outra turma, e aí essa professora mais velha, ela entra no banheiro, e chegando no banheiro, ela me sacode ali dentro, ela me agride, sacode no ombro assim, até doeu o pescoço, eu lembro disso. Por que você não para? Por que não sei o quê? Tipo assim... Aquela coisa absurda. Eu comecei a chorar de uma forma absurda, assim, descontrolada. Saí do banheiro com ela. Isso, a sala inteira em silêncio, olhando tudo. A professora também, a minha professora, que estava lá na frente, olhando tudo em silêncio. Ela foi lá, recolhemos o material, coloquei na minha mochila, chorando, assim, desesperado, porque eu tinha sofrido uma agressão. Assustado, né? Eu tinha 6 anos. Fui movido para a sala dela, era uma outra turma também no Jardim 13. Eu estava no Jardim 13, alfabetização. Fui migrado de sala. Chegando lá, tinha acabado de acontecer isso. Eu entro na sala, chorando, e aí a professora simplesmente fala: então, turma, esse aqui é o Yuri, ele vai sentar ali no meio e ele vai assistir a aula aqui com a gente. E eu enxugando as lágrimas, assim, porque eu era uma criança de 6 anos, e tentando sorrir, assim, pra, tipo, não percebam que eu estou chorando, entendeu? Morrendo de vergonha, de medo, de todos os sentimentos negativos. E sentei lá. Como eu já vinha de uma rotina de não gostar de estudar, contar piadas, levar broncas, chega em casa e minha mãe não entende porque eu não fiz nada e às vezes me dava castigo, me dava uma chinelada, uns negócios assim. Eu falei, bom, eu não vou contar isso pra minha mãe. Fiquei quieto, fiquei na minha. No dia seguinte, o que acontece no dia seguinte? Antes de bater o sinal, é formada uma fila num pátio que tinha ali, uma filazinha com os alunos, menina de um lado, menino de outro. Depois bateu o sinal, a professora leva para sua turma. Eu sentei lá no último da minha turma. Tipo, acho que aquele pesadelo acabou, né? A minha professora lá na frente me enxerga lá no fundo e fala assim, não, aqui não, Yuri não. Yuri aqui não. Aí cochicha de um lado, cochicha do outro. E aí eu lembro que foi uma outra professora, uma monitora, não sei o quê, me tirou, foi lá conversar comigo, pediu para que eu levantasse da minha turma e sentasse na turma da professora que tinha me agredido. E eu fui sistematicamente migrado de turma. Minha mãe ficou sabendo 30 dias depois. A escola não contou para minha mãe. Eu fiquei, ela me pressionou, porque ela mandava o recadinho para a professora, eu não mostrava, porque ia ser uma outra professora que ia assinar. Então, eu, com a minha maturidade de um adulto de 6 anos de idade, tentei lidar com a situação. No desespero. Sim. Enfim, aí essa foi a coisa. E sua mãe, quando soube? A minha mãe, quando soube, foi lá, falou, mas a minha mãe, ela era nova, tinha acho que 28 anos, talvez. Eram pais separados, não tinha apoio do meu pai, porque minha mãe até tentou levar a situação pro meu pai, mas, olha, gente, uma época totalmente diferente. Sim, o meu pai virou pra minha mãe e falou assim, não, mas a culpa é sua. Porque já não se bicavam muito. Sim. Não, mas é que você tá indisciplinando. Sim. Você tá pegando leve com ele, não sei o quê. Então, assim, a minha mãe intensificava os castigos e tudo mais. Então, eu acho que eu fui um sobrevivente.
Sabe por que eu fui sobrevivente? Porque, de fato, as estatísticas do TDAH não são boas. Eu nunca repeti de ano, mas sempre passei raspando. A estatística é, você vai repetir 400% vezes mais chance do que um neurotípico. A chance de repetir. Evasão escolar, 3 a 4 vezes, ou seja, 300 a 400% maior chance de evasão escolar do que o neurotípico. E aí você pensa, uma criança que repete de ano, que fica estigmatizada, numa família que não tem estrutura, evasão escolar, vai pra rua, se envolve com maus elementos e acaba tendo uma vida completamente, um futuro destruído. Então, quando eu digo que eu sou me considero um vencedor, primeiro, que eu não surtei com isso tudo, né? Muitas pessoas, inclusive, desenvolvem o traço do TOD, que é o transtorno opositor desafiador, por conta de um ambiente nocivo. Nem todas as pessoas, já conversei com vários especialistas sobre isso, nem todas as pessoas nascem com o TOD, digamos assim, mas elas adquirem porque tem um ambiente que propicia isso. Geralmente, duas coisas acontecem quando você sofre um tipo de agressão psicológica como essa. Ou você muda completamente, se fecha no mundo e fica ali tímido e a autoestima destruída, ou você se revolta. E geralmente a pessoa que se revolta é quem desenvolve esses traços. Então, concluindo aqui, eu tive uma família que eu não surtei, né? Eu consegui sobreviver a isso, consegui superar. A minha mãe, depois de um ano, eu comecei a ir na terapia e tive o diagnóstico de TDAH aos 7 anos. Mudei de colégio, a vida começou a melhorar um pouquinho e a minha mãe, por ser de classe média bancária, a gente conseguia, com esforço, pagar aulas particulares, pelo menos na semana de prova, só para minha nota melhorar um pouquinho, que era o suficiente para eu passar de ano. Então, eu tinha tudo para dar errado, mas consegui ali dar certo. Agora veja, o ponto aqui é o seguinte, as pessoas têm que entender o TDAH como um transtorno sério, que merece respeito, que merece compaixão, assim como o autismo já tem ganhado esse espaço. Sim. E outras patologias e transtornos. Porque a sociedade como um todo sai ganhando.